Sois filhos daqueles que mataram os profetas. Amados irmãos e irmãs, presentes nessa igreja matriz de Santa Luzia em Havaiandava, também você que através dos meios de comunicação celebram conosco esta Santa Missa, no encerramento deste dia eucarístico aqui na nossa paróquia, hoje, quarta-feira, 28 de agosto, quando a igreja celebra a memória deste grande santo, bispo e doutor da igreja. Santo Agostinho, que mesmo trilhando uma vida bem torta, ele buscava a verdade. Buscou a verdade na filosofia, buscou a verdade nas doutrinas erradas, e um belo de um dia, graças à oração, à penitência, ao sacrifício, ao amor da sua mãe, Santa Mônica, e graças a um outro santo bispo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho não encontra a verdade que é Cristo. Ele mesmo conta isso em vários de seus escritos, quando num diálogo dele com o bispo Santo Ambrósio, Agostinho, ainda pagão, vai confrontar o bispo Santo Ambrósio e diz a Santo Ambrósio: Ambrósios, como é que eu encontro a verdade? E Santo Ambrósio olha para ele e fala: ô moço, ninguém encontra a verdade. É a verdade que nos encontra. É a grande experiência do apóstolo São Paulo. São Paulo, ele diz: eu fui alcançado por Cristo Jesus, eu fui encontrado por esse Cristo, eu que levava uma vida bem torta, fui alcançado por esse amor, por essa graça, por essa misericórdia. E assim como a graça de Cristo fez de São Paulo apóstolo, de grande perseguidor da igreja, um grande apóstolo e missionário, a mesma graça fez de Santo Agostinho, de um grande pecador e inimigo da igreja, um grande bispo e um grande santo. Vejam, para Deus não existe caso perdido. E o que eu dizia ontem na festa de Santa Mônica e dizia hoje no começo dessa Santa Missa, eu repito: não desista de rezar pela conversão daqueles que você ama. Não desista. Mesmo que demore, mesmo que você não veja fruto, não deixe de rezar, jejuar, fazer penitência, fazer sacrifício pela conversão daqueles que você ama. Não deixe. Porque Deus é fiel, a palavra dele é viva e eficaz, e ele diz: pedi e recebereis. Não deixe. Haja vista, se nós olhamos bem o nosso passado, e todos nós aqui temos um passado mais ou menos vergonhoso, porque todos nós somos pecadores, se nós nos colocamos diante do espelho da honestidade, a gente também precisa vestir a carapuça e reconhecer que nós só estamos aqui hoje porque teve gente que rezou por nós. Nós só estamos aqui ouvindo a Santa Missa, participando da Eucaristia. Nós só não nos perdemos mais porque teve gente, e tem até hoje, que reza por você, que reza por mim. Ai de nós, se não fosse a oração dos outros pela gente. Ninguém vai para o céu sozinho. Nós vamos para o céu amparados pela oração de tantas pessoas. Algumas a gente conhece, outras nós só conheceremos no dia do juízo, quando Cristo falar: olha, essa multidão de gente que você não conheceu, rezava por você e pela sua conversão.
que Santo Agostinho nos ajude também nós a nos convertermos todos os dias um pouco mais pela graça de Cristo. E essa conversão vem pela escuta da palavra, que nos revela duas coisas ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela nos revela a enorme confiança que nós devemos ter em Deus. Basta nós olharmos em toda a Sagrada Escritura quantos são os textos no Antigo e no Novo Testamento que nos exortam a esta confiança na bondade, na misericórdia, na sabedoria, na providência de Deus. E ao mesmo tempo que nós somos chamados pela palavra de Deus a depositar em Cristo a nossa confiança, a palavra de Deus também nos adverte, nos alerta contra os três inimigos da nossa alma, como diz Santo Agostinho. Santo Agostinho diz que a nossa alma tem três inimigos. Um perigoso, um pouquinho mais perigoso e o outro imensamente perigoso. E no pensamento de Santo Agostinho, sabe qual é o nosso inimigo menos perigoso? Alguém aqui faz ideia? O diabo. Porque Santo Agostinho diz assim: o diabo, ele deseja a nossa perdição, mas ele já foi derrotado na cruz. Ele é como um cão bravo amarrado e só morde quem dele se aproxima. Quando eu era criança eu era muito arteiro, não que hoje eu não seja, mas quando era criança era mais. E a minha avó, ela falava assim: não atenta o diabo. Você sabe onde ele está? Não se meta lá. E quantas vezes que nós somos mordidos pelo tentador, porque a gente vai justamente naquele cantinho que está ali. E a gente vai se aproximando do cachorro bravo, ele está acorrentado, mas a corrente dele é um pouquinho comprida. Então, Santo Agostinho diz: o demônio, que é o nosso inimigo, ele a gente derrota na fé, na oração, porque ele já foi amordaçado por Cristo no mistério da cruz. O segundo inimigo da nossa alma, diz Santo Agostinho, e esse é um pouquinho mais perigoso, é o mundo. Esse mundo que nos rodeia, que, como diz o próprio Jesus, este mundo jaz sob o império do maligno, esse mundo que nos vem com tanto atrativos e que muitas vezes nos distanciam da oração, da caridade, da bondade, da humildade. Esse mundo que é como uma feira livre. Basta a gente abrir os olhos e a gente vê tudo o que esse mundo oferece. E qual que é o pior de todos os nossos inimigos, diz Santo Agostinho? Nós mesmos. Nós mesmos, porque está na nossa decisão ir ou não onde o diabo está na nossa decisão querer ou não aquilo que o mundo oferece. Santo Agostinho diz: quem dá conta de vencer o próprio eu, já derrotou o mundo, já derrotou o diabo. E hoje o Evangelho nos alerta que nós somos quem? Nós somos descendentes daquele povo que matou os profetas e que matou inclusive o próprio Cristo. E por isso, ter uma imensa confiança em Deus e uma sadia desconfiança de nós mesmos é um dos meios mais fáceis para fugir do mal e caminhar com Deus. Já viram aquelas pessoas que se acreditam muito fortes
e querem parar, por exemplo, de beber. Não, porque eu a partir de hoje não tomo mais um golinho, porque eu sou forte. Aí a pessoa ela vai se testando. Todo dia ela sai do serviço e senta no boteco com os amigos. Não, mas eu vou aqui só para tomar um copo d'água. Ah, você aguenta ali um dia, uma semana, duas. Até que de repente você fala assim, ah não, mas um golinho só não faz mal nenhum. Volta tudo de novo. A experiência comprova, gasolina perto de fogo explode. Nós precisamos, sobretudo depois da confissão, né, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, que nos dão esse conselho, depois de fazermos uma confissão bem feita, sairmos do confessionário com essa consciência. Eu acho que eu vou cair ali na esquina. Por quê? Quando eu tomo consciência de quão fraco eu sou, de quão limitado eu sou, eu começo a ficar mais vigilante sobre mim mesmo. Não é à toa que Jesus, no Evangelho, ele manda fazer duas coisas juntas: orai e vigiai. Quando muito a gente ora, a gente reza, mas não vigia. E se a gente não vigia, não vigiar a vida dos outros, como muita gente gosta de fazer, isso tem outro nome, chama mexerico, fofoca. Comece a vigiar a sua própria vida. E veja que se você descuidar de você, você mesmo passa rasteira em você mesmo. Quantas vezes, e ninguém sabe disso, quem mora com a gente não sabe, só você e Deus. Quantas vezes você já assumiu compromisso com você e você não deu conta de cumprir o que você prometeu para você mesmo? Que o diga a nós que já estamos ficando meio barrigudo, quando a gente fala que amanhã começa regime. Hoje mesmo. Eu estou com as minhas batinas que já estão tudo estufada. E eu falei, não, vamos emagrecer. Mas comi uma pratada de arroz hoje, nossa senhora. Quer dizer, eu me traí a mim mesmo. Por quê? Porque o meu desejo de emagrecer, porque já está fazendo mal para o joelho, é grande, mas a gula do padre em cima daquele arroz, mas o arroz não pulou na minha boca. Fui eu que com muita alegria sentei e até que não vi o fim do prato, não fiquei feliz. Então, se nós pensamos e cremos que somos tão fortes, o próprio inimigo nos derruba. Quando a gente toma consciência de que nós somos gente fraca, a gente começa a ficar mais alerta. A gente começa a confiar o dobro em Deus e falar, Senhor, me socorre, porque se depender de mim, a coisa não vai vingar. Jesus, ele nos alerta. Nós somos filhos daqueles que mataram os profetas e o próprio Jesus. Então veja, no nosso sangue, na nossa árvore genealógica, existe muita possibilidade de bem, porque na nossa família está Jesus, Maria, José, os santos, mas também tem gente que traiu Jesus, Judas Iscariotes, e tantos outros que na história sagrada não caminharam tão bem para Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, confie demais em Deus, mas com você mesmo, durma com um olho aberto e outro fechado. Vigiai e orai, para não cairdes na tentação. Deus nos conceda essa graça, por intercessão de Nossa Senhora e São José, e hoje, de maneira especial, por intercessão de Santo Agostinho.